São 3 da manhã em algum lugar do Brasil. Sempre é. E no sul de Minas Gerais existe uma cidade que carrega, há 30 anos, o caso mais famoso que este país nunca conseguiu fechar. De um lado, uma versão oficial de uma página. Do outro, uma cidade inteira que nunca mudou de opinião. Hoje, o arquivo é um só, Varginha. Fica comigo até o fim, porque o final desta história ainda não foi escrito. 20 de janeiro de 1996. Início de tarde, garoa fina. 3 jovens voltavam do trabalho cortando caminho por um terreno baldio no bairro Jardim Andere. As irmãs Liliane e Valquíria e a amiga Kátia. Foi quando elas viram, agachada junto ao muro, uma criatura pequena, pele escura, com aparência oleosa, 3 protuberâncias na cabeça e olhos vermelhos enormes. Segundo elas, a coisa não atacou, não fez barulho, só virou a cabeça, devagar, na direção das 3. Elas largaram tudo e correram. A mãe de 2 delas foi até o terreno naquela mesma tarde. Não viu nada, mas contou ter sentido no ar um cheiro forte, parecido com amônia. Se a história terminasse aí, seria só mais um susto de tarde chuvosa. Mas não terminou. Porque, segundo os depoimentos colhidos pelos pesquisadores que investigaram o caso, aquele sábado tinha começado estranho muito antes. Na madrugada do mesmo dia, um casal de sitiantes dos arredores relatou ter visto um objeto cruzando baixo sobre a propriedade em forma de submarino, envolto em fumaça, descendo devagar demais para ser avião. E ainda de manhã, horas antes das 3 jovens, o corpo de bombeiros teria sido chamado ao mesmo bairro para capturar um animal estranho que ninguém sabia nomear. Coincidências? Pode ser. Mas repara na ordem dos fatos. O objeto na madrugada, o chamado dos bombeiros de manhã, a criatura à tarde. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo pedaço da cidade. Nos dias seguintes, Varginha ferveu. Moradores relataram caminhões militares circulando pela cidade, ambulâncias em alta velocidade, homens fardados varrendo o matagal em fila, como quem procura alguma coisa pequena e viva. Pesquisadores que chegaram na mesma semana colheram dezenas de depoimentos que apontavam para o mesmo enredo. Teria havido uma captura. Talvez 2. E há um detalhe de geografia que alimenta tudo até hoje. A 20 minutos dali, em Três Corações, fica uma das escolas militares mais importantes do país. Para quem acredita, a logística fazia sentido. Para quem duvida, era só coincidência. Então veio a versão oficial. O exército abriu investigação e concluiu que as meninas teriam visto um morador de rua da cidade, um homem com deficiência mental conhecido como Mudinho, agachado sob a chuva, coberto de lama. Caso encerrado, disse o papel. Só que as 3 testemunhas nunca mudaram uma vírgula do depoimento. Nem quando cresceram, nem quando o país inteiro duvidou. E um episódio deixou a cidade ainda mais desconfiada. Um jovem policial militar que, segundo os pesquisadores do caso, teria participado da ocorrência, morreu semanas depois de uma infecção fulminante sem causa esclarecida. A família nunca aceitou a explicação. O exército nega qualquer ligação entre uma coisa e outra. E esse é exatamente o problema de Varginha. Para cada resposta oficial, existe uma pergunta que ela não cobre. O tempo passou. E aconteceu uma coisa rara. A cidade não deixou o caso morrer. Varginha assumiu o episódio como identidade. A caixa d'água do centro foi reconstruída no formato de um disco voador. Nasceu uma praça do E. O ônibus turístico tem olhos vermelhos pintados na lataria. E o caso cruzou a fronteira. Virou tema de documentário internacional que reuniu depoimentos novos, décadas depois, inclusive de gente que passou a vida inteira em silêncio, com medo de rir ou de chorar na frente das câmeras. Os principais pesquisadores do caso passaram décadas organizando esse material. Depoimentos gravados, cronologias, ofícios, reportagens. Publicaram livros. Deram nome, data e endereço a cada relato. Pode-se discordar das conclusões deles, mas não dá para dizer que Varginha é feita de boato. Varginha é feita de papel, pensa no peso disso. Uma testemunha guarda um segredo por 25 anos e, quando finalmente fala, conta a mesma história que as 3 meninas contaram no dia 1.
E é aqui que o caso de Varginha se separa de todas as outras histórias de disco voador deste país. Não é pela criatura, é pelas pessoas. Porque tudo que existe de concreto está disponível. Os depoimentos públicos, as reportagens da época, o inquérito oficial, as entrevistas filmadas. Qualquer um pode ler. Qualquer um pode comparar. De um lado, um homem agachado na chuva. Do outro, dezenas de relatos que se encaixam bem demais. A verdade está em algum ponto entre os dois? Talvez. Mas 30 anos se passaram e nenhum dos dois lados recuou 1 centímetro. A cidade envelheceu com o caso. As meninas viraram mulheres feitas. Os pesquisadores, senhores de cabelo branco. E a pergunta continua com a mesma idade de sempre. 20 de janeiro para sempre. Um caso oficial de uma página. Uma cidade que construiu um disco voador de concreto no centro só para não esquecer. Se a resposta é simples, por que ela nunca convenceu ninguém que estava lá? Se você já passou por Varginha ou conhece alguém que viveu aquela semana de 1996, escreve nos comentários. Eu leio todos. E pode ser que a próxima madrugada volte para Minas. Boa noite, se você conseguir.